hoje eu vou conversar com a Letícia Souza, estudante de jornalismo da UF, natural de Governador Valadares, sobre a experiência dela no retorno presencial da universidade. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Rafaela. Então, como foi pra você? Acho que o retorno foi muito bom, que é muito diferente ter aula online e aula presencial. E quando você está em contato com todo mundo, com a faculdade, com os professores, é outra vida, é completamente diferente. Então você sente que consegue ter uma rotina mais produtiva no presencial do que no online? Com certeza. É muito bom você ter essa experiência, porque no online fica muito distante, fica uma coisa muito fria. E no presencial muda tudo, que você conhece todo mundo, você consegue interagir com todo mundo e é bem legal. Entendi. E em relação aos custos da vida em Niterói? Mudou muita coisa pra mim. Agora eu passo muito mais tempo na faculdade do que em casa e também com a abertura do bandejão facilita muito no quesito da alimentação. Então acho que deu uma mudada boa. Os serviços da universidade, como o bandejão, o BusUF, eles são úteis para você no dia a dia? Com certeza. Antes eu já estava em Niterói, mesmo com a aula online, mas agora que a gente tem acesso a essas coisas, facilita muito. Essa foi a minha conversa de hoje com a Letícia sobre a UF e a vida em Niterói. Obrigada. Boa tarde. Obrigada a você, Rafa. Boa tarde. Olá, boa tarde. No programa de hoje, estarei entrevistando Rafaela Luciana Verol. Muito obrigado por estar aqui, Rafaela. Eu que agradeço. Então, numa breve pesquisa que eu pude fazer, percebi que você desde pequena já atuava no teatro, começou bem cedo os seus estudos nessa área. Poderia contar um pouquinho melhor pra gente como é que foi essa experiência? Sim, foi muito proveitoso, eu acho. Acho que eu aprendi muito no teatro, mais até do que na escola no primeiro momento. Eu me alfabetizei lendo o roteiro. E acho que também a questão de fazer amizades, aprender a articular ideias foi muito importante na minha vida. Que legal. E assim, pra quem faz teatro, a gente sempre acaba tendo um preconceito de que é uma pessoa muito aberta, que sabe se expressar muito bem, que não tem timidez alguma. Você pode concordar com isso ou acaba tendo algumas nuances? Não, eu discordo totalmente. Acho que o teatro é para todo mundo. Para quem é extrovertido, para quem não é. Acho que a gente aprende a se portar em público, mas também aprende a desenvolver o nosso lado mais introspectivo. Acho que o teatro engloba todas as personalidades. E uma experiência que você teve que marcou bastante assim, a sua carreira nesse meio tempo? O meu primeiro cachê. A primeira vez que eu ganhei dinheiro de verdade com teatro e percebi que eu poderia fazer aquilo profissionalmente. E aí tive a clareza de que não, eu não queria. Realmente, você poder atuar e poder ver que está um retorno acaba sendo uma coisa muito positiva. Agora, o que você poderia indicar para quem está nos assistindo, que tem muita vontade, mas acaba tendo um pouco de algum receio? Faz uma primeira aula. Acho que o mais difícil é a primeira vez, é a iniciativa. Depois que começa, flui e é muito bom. É muito acolhedor. Bem, gente, a entrevista foi essa. Agradeço por quem pôde participar. Rafaela. Obrigada pela atenção. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço. Uma ótima tarde e até a próxima. Boa tarde. Hoje estamos aqui com o Lucas Adriano, morador da Baixada Fluminense, e vamos conversar um pouco sobre a volta da aula presencial na UF. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Letícia. Então, como está sendo essa vinda para Niterói todos os dias para ter as aulas presenciais na universidade? Bem, está sendo uma experiência nova, que acaba me agregando um pouco positivamente, mas ainda acaba sendo muito negativo, porque eu trabalho home office na parte da manhã e as aulas que eu tive que montar a minha grade era tudo a partir de 4. Então eu já chego aqui saindo de casa umas 2 horas, acabo chegando aqui atrasado e quando eu saio das aulas eu já acabo chegando muito tarde, por volta de 11 horas, e acaba que eu tenho uma rotina muito corrida e isso me prejudica um pouco. No período que eu estava online, eu acabava conseguindo conciliar de uma forma muito melhor e que não me dava tantos problemas. Mas hoje em dia, por enquanto, ainda acaba sendo um pouco ruim. E em relação aos custos, que é um pouco longe, como está sendo? Está conseguindo conciliar bem ou fica meio puxado? Por enquanto ainda está muito puxado sim, porque principalmente, além do valor da passagem sair do meu bolso, não temos muitas iniciativas públicas que possam ajudar os estudantes, como o movimento UF pelo Passe Livre, que ajudaria muitos estudantes a reduzir bastante os custos. Então a gente não tem essa opção. E acaba que, como consequência, a gente tem um custo altíssimo. Eu pago cerca de R$17 por dia, indo e voltando, e acaba que no final do mês o meu custo é só de transporte R$350. Então acaba, doendo bastante no meu bolso mesmo.
E também tem as questões que geram imprevistos, como, por exemplo, a chuva catastrófica de ontem, que a ponte ficou parada, as barcas não estavam funcionando. E como você lida com isso? Como foi ontem, por exemplo? Eu consigo tentar converter de uma forma positiva, porque a minha namorada mora aqui em Niterói, então acaba que se tiver um imprevisto que vai me prejudicar na volta, eu posso acabar ficando na casa dela. Mas se não fosse isso, eu realmente não saberia o que fazer. Eu teria que dormir no terminal com aqueles ventos lá mesmo, porque não teria para onde escapar, né? Mas Isso é bem complicado. por enquanto ainda estou conseguindo conciliar de boa. Com o tempo as coisas estão se ajustando, né? Então Tomara. é isso. Muito obrigada, Lucas. Eu que agradeço, por Letícia. participar. Boa tarde.